Beleza, meu camarada? Tudo jóia? Vamos, neste vídeo, resolver algumas questões selecionadas aí do CPC 06. Primeira questão é cobrada pelo Sebrasp no concurso TCE Santa Catarina 2022. Com relação aos itens de passivos e ao patrimônio líquido, julgue o item a seguir. Considere que o arrendatário, no momento inicial do contrato de arrendamento, esteja razoavelmente certo de que rescindirá o contrato antes do prazo final. Nesse caso, os valores das multas por rescisão deverão ser incluídos na mensuração do passivo de arrendamento. E aí, pessoal? Sim, tá? Tá certinho lá. Lembra, né, que o custo de ativo de direito de uso ele compreende, né, todos os pagamentos e arrendamentos efetuados da data de início menos, né, os incentivos, qualquer custo diretamente inicial, né, e por aí vai. E aí o que ele está falando? No momento inicial do contrato, esteja razoavelmente certo se tirar o contrato antes do prazo. Nesse caso, os valores de multas, ele quer saber se os valores das multas por rescisão deverão ser incluídos na mensuração do passivo de arrendamento, tá? Então, isso tá lá no item 27, né? Pagamento de multas por rescisão, né? Então, ele inclui aí essa questão da mensuração, beleza? Show de bola, então. Quaisquer pagamentos de arrendamentos até a data de início, menos incentivos, custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário, estimativas de desmontagem, remoção, restauração do local, tudo entra. Dá até para a gente colocar aqui, ó. Considere o arrendatário com dados, seja resumido. Nesse caso, os valores dos multas deverão ser incluídos. Ó, deverão ser incluídos na mensuração do passivo. Vamos fazer um resuminho aqui. Tá? O valor da mensuração inicial. Que é o valor presente, né, dos pagamentos. Depois, o que mais? Quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados, menos incentivos. Então, se ele pagar mais algum valor, entra também. Quaisquer pagamentos de arrendamento. Tá? Menos incentivos. O que mais que entra na mensuração? Custos diretos iniciais incorridos. Interessante que a norma segue o mesmo princípio de outras normas, né, do que entra no custo, o que não entra. Por exemplo, lá no CPC 27 fala, né, dos custos de desmontagem, de remoção, né? Então vou colocar aqui, ó, custo de desmontagem, remoção, também entra aí, né? Restauração do local. Vou colocar assim de maneira mais resumida. Restauração. Tá? E aí também, pessoal, entra esses valores de multas por rescisão. Tá? Então você pode botar aí, ó, multas por rescisão. Então tudo isso aí entra na mensuração do passivo. Tá? Então, gabarito aí tá certinho nessa questão. Foi aí que o cara se inspirou. Tá? Lá no item 23, 24, não, 27, né? Item 24, 27, especialmente o item 27. Relativamente ao tratamento contábil de elementos patrimoniais diversos, julgue o item a seguir. Os bens obtidos por meio de arrendamento devem ser avaliados pelo arrendatário. Aqui eu adaptei, tá? Porque na original estava arrendador, que não faz sentido, tá? Originalmente. Engraçado que nas provas, né, do DF, lá tem a justificativa. E aí, eu estava olhando que a própria banca coloca na justificativa arrendatário, tá? E a questão não foi anulada.
Então, toma cuidado aí, pessoal. Às vezes nós temos alguns gabaritos oficiais e não correspondem com a realidade. Por isso que eu sempre falo para vocês, é importante sempre priorizar as questões que estão no nosso ambiente, que eu chamo de um ambiente controlado. Então, se tem alguma coisa que saiu definitivo com o gabarito errado, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar. Até posso comentar, que nem eu estou comentando agora. Olha, essa questão no original estava arrendador. Mas aí, se tivesse arrendador, era para ser errado. Só que, cara, a banca fala, traz o trecho do CPC que fala arrendatário e, até onde eu sei, o gabarito definitivo continuou como certo, sendo que o correto seria errado por ter usado arrendador. Tá? Então, por isso que eu adaptei ela aqui e coloquei para vocês aí adaptada. Porque no original era arrendador aqui. Tá? E aí o gabarito deveria ser errado, tá bom? Os bens obtidos por meio de arrendamento devem ser avaliados pelo arrendatário ou custo. Sim ou não? Sim. O que inclui o valor. Então veja lá que ele é mensurado inicialmente ao custo, que inclui o valor presente do passivo de arrendamento. E até aqui, ó, valor da mensuração inicial, valor presente. Então, valor presente passivo de arrendamento, quaisquer os pagamentos de arrendamento, menos incentivos, custos diretos iniciais, montagem, remoção, restauração, multa por rescisão, tudo isso aí entra na mensuração. Tá? Então, os bens obtidos por meio de arrendamento devem ser avaliados arrendatário ao custo, o que inclui o valor presente passivo de arrendamento. Sim, quaisquer custos diretos iniciais incorridos, eventuais custos de desmontagem, tá vendo? O que entra no custo, o que não entra. Isso aí é bem recorrente. Ó, custos diretamente iniciais, foi o que eu coloquei aqui, ó. Eventuais custos de desmontagem e remoção futura. Sim. Tá? Então tá tudo certo. Professor, mas ele não falou todas. Não precisa falar todas, tá? Inclui ou não inclui? Se a resposta é sim, gabarito certo. Inclui o valor presente? Inclui quaisquer custos diretos iniciais? Sim. Inclui eventuais custos de desmontagem e remoção? Sim. Tudo sim? Gabarito, portanto, certinho aí. Sob a perspectiva da arrendadora, os arrendamentos são classificados em financeiros ou operacionais. Para essa classificação, deve-se levar em consideração a essência da transação. O operacional, por exemplo, tem essência de aluguel, não é mesmo? De acordo com essas informações e com que disciplina o CPC, assinala a opção que apresenta a situação que indica a classificação do arrendamento como operacional. Então, ele quer saber aí a classificação do arrendamento como operacional. Vamos lá. O prazo do arrendamento equivale à maior parte da vida econômica do ativo subjacente, cuja transferência de propriedade para o arrendatário não está prevista no contrato de arrendamento. E aí, nesse caso, pessoal, é o que? É um arrendamento financeiro. Aí ele quer o quê? Uma situação que indica a classificação como operacional. Tá? Quando o prazo do arrendamento equivale à maior parte da vida econômica do ativo subjacente, aí é financeiro. Tá? Vamos voltar só na teoria aqui, ó. Ele está trazendo esses exemplos aqui, ó. Então nós temos a classificação, né? Então a essência, compra financiada, e operacional, a essência de aluguel, é que ele fala lá no início, né? E aí depois ele está te cobrando exatamente isso aqui, ó. Exemplos de situações individualmente ou em conjunto levariam normalmente o arrendamento mercantil a ser classificado como financeiro. Então, a transferência de propriedade do ativo subjacente ao final do prazo, opção de comprar para que seja razoavelmente certo, né, que a opção será exercida, o prazo é equivalente à maior parte da vida, então veja, opção A está ali, ó. O valor presente equivale substancialmente à totalidade do valor justo. A natureza é tão especializada que somente o arrendatário pode usá-los, né? E aí depois tem os indicadores de situação. Tá? Então, é exatamente aquele tópico ali que ele está te cobrando, beleza? Então, essa aqui é financeiro. O arrendamento contempla a transferência de propriedade do ativo arrendatário ao final do prazo. Isso aí também é financeiro. É uma daquelas situações. O valor presente das contraprestações do arrendamento substancialmente equivalente à totalidade do valor justo do ativo subjacente na data da contratação. Isso aí também é uma situação de
financeiro. Uma opção de compra em favor do arrendatário lhe permite adquirir a propriedade do ativo a um preço suficientemente mais baixo que o valor justo do referido ativo na data em que a opção vier a se tornar exercível, de modo que seja razoavelmente certo o exercício dessa opção. Isso aí também é financeiro, tá? É uma daquelas situações. E aí, finalmente aqui, ao final do arrendamento, a propriedade do ativo subjacente será transferida para o arrendatário mediante direito de recebimento pelo arrendador do valor justo que o referido ativo venha a apresentar na ocasião, tá? Então, é isso. O que ele pegou aqui, pessoal? Aqueles itens lá que eu acabei de mostrar para você, os itens 63 e 64, tá? E lá no item 65 ele fala, né, que aquilo ali apenas são exemplos, né, indicadores. E eles nem sempre são conclusivos. Tá? Ele fala lá, conforme outras situações, outras características, né, acaba podendo ser o caso de o arrendamento ser classificado como operacional. E aí no item 65, ele traz um exemplo, inclusive, né? Esse pode ser o caso, e aí é exatamente isso aí, ó. Se a propriedade do ativo subjacente for transferida no final do arrendamento por recebimento variável equivalente ao seu então valor justo. Tá? É mais ou menos isso que fala lá o item 65. Então o cara pegou o item 65 e transformou aí numa questãozinha. Tá? Então essa questão, o examinador pegou os itens 63, 64 e no 65 tem o exemplo e eles adoram usar exatamente o exemplo, né? Que é uma exceção, digamos assim. Tá? Então foi essa, não era uma questão fácil aí. De acordo com o CPC 06, uma operação de arrendamento mercantil de longo prazo que não tenha como ativo subjacente um bem de baixo valor deve ser reconhecida no ativo. Por que ele falou aqui, ó, né, longo prazo, que não tenha como ativo de baixo valor, porque se for de baixo valor, né, não precisa lá reconhecer. Deve ser reconhecida no ativo da arrendatária mediante o registro do direito de uso do bem arrendado pelo seu custo, exatamente, que corresponde ao valor presente. Tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Esse valor presente do passivo de arrendamento vai corresponder ao custo do ativo. Então eu vou reconhecer um ativo e um passivo de arrendamento. Tá? Então é exatamente isso que ele está falando. Ó. Registro do direito do uso do bem arrendado pelo seu valor de custo, que corresponde ao valor presente, tá? Do passivo de arrendamento. Beleza. Então a opção A tá certinha. Bem arrendado pelo seu valor de custo, baixo deve ser reconhecido no ativo do arrendatário mediante o registro do bem arrendado pelo seu valor de custo. Não, tá? Registro do direito de uso pelo seu valor de custo. Cara, isso aqui é sacanagem, né? Um pouco, né? Porque ele colocou o bem arrendado. Não, mas é que o arrendamento, pessoal, é um direito de usar aquele ativo subjacente. Beleza? Direito de uso do bem arrendado pelo valor presente das contraprestações. Opção C, direito de uso do bem arrendado pelo seu valor justo. Não. Direito de uso do bem arrendado pelo valor presente contra direito de uso do bem arrendado. Direito de uso do bem arrendado pelo valor presente das contraprestações a pagar. Cara, poderia ser também, né? Ó, direito do uso do bem arrendado pelo seu valor de custo, que corresponde ao valor presente do passivo de arrendamento. Cara, vamos voltar lá na teoria até para mostrar isso. Ó. Ó, na data de início, reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. O ativo de direito de uso ao custo, o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são efetuados. Só que esse custo aqui é exatamente o mesmo valor presente dos pagamentos de arrendamento. Tá?
Ó, valor, quaisquer pagamentos, quaisquer custos diretos iniciais, aquela... Então, essa questão aqui não foi muito bem elaborada, né? Entendeu? Ele tentou pegar lá o item B e jogou aqui o direito de uso do bem arrendado pelo valor presente. Tipo, ele trocou lá, né, o passivo por direito de uso, mas acaba que é o mesmo valor. Mas é aquilo, né, pessoal? Qual que é a mais certa aqui? A opção A, entre as duas, né? Mas a gente poderia aqui, né, argumentar. Né? Também poderia ser considerada correta. Ah, então essa opção D aqui. Essas aqui realmente não. Bem arrendado pelo valor presente não é o bem arrendado, é o direito de uso pelo valor presente das contraprestações a pagar. Né? É isso. Então o examinador, às vezes, né, dá essas mancadinhas aí, mas faz parte. Aqui a mais correta, totalmente irrefutável, opção A. Né? A empresa ABC S.A. figura como arrendatária em um contrato de arrendamento mercantil de um conjunto de máquinas pelo valor futuro de R$ 1 milhão, com a opção de compra ao final do contrato. Os pagamentos do contrato serão feitos mensalmente durante o prazo de 10 anos. As máquinas são de controle da ABC S.A. e foram confeccionadas conforme as solicitações dessa empresa, para que as atividades comerciais da arrendatária pudessem ser realizadas. Então ele trouxe uma situação hipotética e aí pede, né, para julgar o item de acordo com a legislação vigente. Para o reconhecimento das máquinas como ativo da ABC SA, é necessário que a empresa detenha efetiva propriedade jurídica delas. E aí, pessoal, o famoso lá, eles adoram não é. Então, o que diz lá a norma? Para que a arrendatária reconheça, né, isso aí, na verdade não vai trazer, né, não, reconhecimento de máquinas, ela vai trazer lá algo dizendo que não é necessário, não vou lembrar o texto aqui de cabeça, tá? Mas para reconhecer o ativo lá subjacente, por exemplo, não é necessário que a empresa detenha a efetiva propriedade jurídica delas. É aquela questão, né, da primazia da essência sobre a forma. Tá? Beleza? Então, o que tem que ter? O contrato, né, a identificação do contrato de arrendamento. Beleza? Que nesse caso, né, vai ter a identificação do ativo subjacente, que nesse caso é uma máquina. Lembra que ele tem que ser identificado, aqui tem identificação, beleza? Então, ativo subjacente identificado. E precisa ter um contrato, né? O contrato de arrendamento. Né? Vai celebrar esse contrato de arrendamento, vai ter esse ativo subjacente identificado e o direito de controlado. Então, preciso ter o quê? O controle. Bacana? Isso está até na própria definição, né, do ativo. Não há necessidade de para eu reconhecer um ativo, eu não preciso, né, necessariamente ter a propriedade. Inclusive, quando a gente explica isso, né, da definição de ativo, que se aplica a essência sobre a forma, o exemplo clássico, inclusive, que nós citamos é exatamente essa questão dos arrendamentos. Tá? É o exemplo que eu dou nas aulas aí. Ó, pessoal, o principal exemplo mais clássico, mais comum aqui, operações de leasing, de arrendamento, né? Em que a arrendatária ela vai reconhecer o ativo mesmo sem ter a propriedade. A propriedade é de quem? É do arrendador. Mas como eu tenho todos os benefícios, os riscos, o controle, né, o direito de controlar aquele determinado ativo, nesse caso uma máquina, em essência ele o quê? É um ativo. Né? Ele vai gerar lá os benefícios econômicos, né, futuros. Beleza? Então, errado aí, porque para o reconhecimento das máquinas, não é necessário que a empresa detenha efetiva propriedade jurídica delas. Então, preciso, né, que essa máquina, óbvio que ela é identificada, né, tenha um contrato de arrendamento e eu consiga controlar essa máquina. Tá? Beleza? Claro, sem prejuízo, né, também, né, ela precisa gerar os benefícios econômicos futuros e resultado do evento passado, que é a própria assinatura do contrato aqui nesse caso. Tá? Legal demais, bacana. Então, errado aqui essa questãozinha.
Mesma situação hipotética, só que assertiva é diferente. Vamos ver o que ela fala agora. Os pagamentos das parcelas do contrato gerarão na empresa ABCSA lançamentos a débito no passivo de arrendamento e a crédito nas disponibilidades. Os pagamentos da... Ó, pessoal, não é o reconhecimento inicial lá, os pagamentos das parcelas do contrato. Tá? Então lá, vamos lá. Momento 1, nós vamos ter o quê? O reconhecimento inicial. Então, é uma máquina, eu vou debitar lá o imobilizado. Tá? O ativo não circulante imobilizado. O que mais? Nós vamos ter o crédito lá em arrendamentos. Né? O passivo de arrendamento. E os encargos a transcorrer. Tá? Que é uma conta redutora do passivo. Menos passivo não circulante, passivo não circulante, ativo não circulante. Então vai ficar assim, registrado. Beleza? E aí depois nós temos o quê? No momento, né, subsequente, os pagamentos dos contratos serão feitos mensalmente. Mensalmente durante o prazo de 10 anos. Então, todo mês, mensalmente, o que vai acontecer mensalmente? Nós vamos baixar aqui, né, aos pouquinhos, o passivo. E nós vamos pagar. Vai sair o quê? Vai sair o valor da disponibilidade lá do caixa, que ele falou de disponibilidade, né? Gerarão lançamentos a débito no passivo, débito no passivo, de arrendamento e a crédito nas disponibilidades. Sim, caixa. Por ocasião do pagamento. Beleza? Bacana, né? E os juros, pessoal, eu vou fazendo o quê? Mensalmente, né? E também nós vamos ter o pagamento dos juros. Então aqui, ó, né, esses encargos a gente vai baixando. Então a gente vai colocando a despesa e creditando aqui os encargos. Tá? Não vou fazer todo aqui só para... Então, por competência. Beleza? Tranquilaço? Então, mensalmente vai ter o reconhecimento dos juros e a baixa do passivo. Então, os pagamentos parcelas do contrato gerarão na ABC SA lançamentos a débito no passivo de arrendamento e a crédito nas disponibilidades. Muito boa questãozinha. Mais uma ainda, da mesma situação hipotética. O que nós temos aí? Com base na situação hipotética, juízo seguir. A ABCSA está isenta do reconhecimento de depreciação das máquinas arrendadas, por serem bens advindos de um contrato de arrendamento. E aí, pessoal? O que você acha? Por ser contrato de arrendamento, não deprecia? Não. Tá? O que fala lá a norma? O arrendatário deve aplicar os requisitos de depreciação do CPC 27. Ó, isso está lá no item 31. O arrendatário deve aplicar os requisitos de depreciação do
CPC 27 imobilizado na depreciação do ativo de direito de uso. Tá? Então, a BCSA está isento do reconhecimento da depreciação das máquinas arrendadas serem bens advindos de um contrato de arrendamento. Errado. Beleza? Clássica questão, né? Ó, por serem bens, ele começa a explicar. Cara, isso aí eu não sei, mas pra mim, assim, a gente vai pegando esse feeling. Não sei que momento você tá do estudo, mas, cara, de tanto resolver questões, eu não sei, né? Claro que a gente resolve muito aqui questões de contabilidade. Que, cara, eu leio a questão e parece que tá brilhando ali, que ele tá te enrolando, né? Ó, então essa é a anatomia de uma típica questão que é errada da banca, né? De assertivas de uma maneira geral. Tá? Tanto opções, enfim. Que ele coloca, né, um erro na primeira parte, e aí tem uma vírgula, e tem o que eu chamo de uma justificativa bonita, né? Ele tem, tipo assim, tal coisa por isso, tá? Mas tem questões certas assim também? Sim, mas se você prestar atenção, tem mais questões erradas. Por quê? Porque é uma forma de potencializar, de trazer alguma mensagenzinha assim para fazer sentido que aquilo ali tá certo, sendo que tá errado. Está isento do reconhecimento. Pô, cara, pois é, porque vai gerar uma pulguinha atrás da orelha, né? Tipo assim, cara, mas será que por ser contrato de arrendamento não deprecia a pessoa que não estudou o detalhe, né? Tipo assim, cara, só estudei os pronunciamentos, só os mais clássicos dos clássicos. O CPC 06 está num segundo nível, assim, digamos, né? Não está no top 10. Né? Tá no top 20, mas não tá no top 10. Aí o cara, não, eu só quero os top 10. Beleza. E aí cai isso. É um detalhezinho. Putz, cara. Sei tudo de depreciação, mas nunca lembrei assim numa questão que era um arrendamento. E agora? Agora para pensar. Se ele não coloca isso, ele coloca só assim. A BCSA está isenta do reconhecimento de depreciação das máquinas arrendadas. Né? Ah, que mané tá isento? É máquina. Já era. Não é mesmo? Aqui ele está reforçando, ó, presta atenção, tá? Por serem bens advindos do contrato de arrendamento, está isento. O que acontece? Gera um ponto de interrogação lá. Claro, para você agora não, é porque a gente está aqui debatendo mais, pensando. Isso aqui é uma forma de ativar mais esse conhecimento. Tenho certeza, cara, que você assistiu alguns minutos disso. Se cobrarem isso na prova, você vai se lembrar. O nosso cérebro é muito poderoso. Agora, se eu não comentasse sobre isso, talvez você ia passar batido. Tá? Então, pessoal, item 31. O arrendatário deve aplicar os requisitos de depreciação do CPC 27 imobilizado. Tá? Essa é a situação aí que você precisa lembrar para a prova. Tá bom? Show de bola? Então, essas são as questõezinhas que eu trouxe aqui da banca. Sebrasp, vamos fechar aqui para ficar só as questõezinhas. E na sequência a gente continua aí o nosso estudo. Forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí na sequência. Valeu!